de hoje, o nosso convidado é um maestro, arranjador, instrumentista, diretor musical, Jaime Allen. Jaime, um prazer te receber no Refrão. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu, eu agradeço a oportunidade. Vamos bater aquele papo. Prazer também. Comparecer pela primeira vez na TV Justiça, né? Que bom! Finalmente fizemos justiça. É isso aí, é isso aí. Justiça é um grande maestro e arranjador. Além de onde você está falando e como você está, como que vem enfrentando essa pandemia? Como músico, como artista e como pessoa também. Eu moro no Rio de Janeiro, nas colinas de Santa Teresa. É um bairro muito aprazível. Moro numa casa, então estou aqui preso esse período todo, mas eu tenho a sorte de morar em plena natureza, tem muitas árvores em volta, tem chácaras, e está dando para suportar bem, mas é muito difícil porque você vai ficando alienado, né? Você vai perdendo contato com o mundo, né? Então o contato passa a depender muito do mundo digital, e isso não é a mesma coisa, né, do que você estar junto dos seus afetos, das pessoas, poder abraçar e tudo. A gente sente muita falta, né? Mas temos que ter essa compreensão, né, que é importante para a gente. E, por outro lado, muitas atividades que a gente tinha abandonado no decorrer da vida, de repente, elas retornam. Por exemplo, leitura, né? Ler mais, composição, por exemplo, que estava se tornando uma coisa esporádica. Eu venho compondo bastante, e eu com a Naíra aqui em casa, a gente com esse convívio afetivo e musical, então a gente tem ideias juntos, a gente fica pensando a música, pensando a vida, a arte, tudo junto. Aí estamos levando, né? Tua história musical começou muito cedo, na adolescência ainda, mas por forte influência também da sua família musical. Como é que foi essa história? Qual foi o instrumento que você escolheu para começar? Bom, primeiramente, meu avô, que era português, um anarquista português, que fugiu de Portugal para o Brasil, ele tocava vários instrumentos. Aqui em Minas, ele era chefe de banda, né, maestro, e ele era arquiteto. E a minha mãe, que era uma menina prendada, também tocava bandolim. Então, havia muita música do lado do meu avô materno. E do lado do meu pai, que eram árabes, que não tinham absolutamente nada com música, mas o meu pai era simplesmente louco por música. Então, comprava muitos discos, quer dizer, aqueles discos de 78 rotações, né? E uma coisa assim que eu fazia muito para agradar meu pai. Eu, com 8, 9 anos de idade, imitava o Nelson Gonçalves para ele. Que Eu cantava as músicas do maravilha! Nelson. Então, a música veio muito cedo, realmente. Desde sempre, né, eu convivi com música na minha casa. Você acabou se aventurando pela carreira musical, mas também muito jovem. Quando que você descobriu? Você fala assim, eu vou para o violão, eu vou ser instrumentista. Você teve esse poder de escolha ou a vida foi te levando? Quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu tinha um vizinho lá em Jacareí que tinha todos os instrumentos de cordas, bandolim, violão, cavaquinho, tudo. E o filho dele tocava um pouquinho, era meio fraquinho tocando. E eu pegava os instrumentos e eu percebia que eu tinha facilidade. Pegava o cavaquinho emprestado e tal. E quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe, foi morar longe, e aí me deu aquele banzo, né, de separação e tudo, de família, essas coisas. E o meu irmão, o João Marcos, que é o mais velho, falou para o meu pai: olha, o Jaime está muito triste, ele gosta muito de música, o senhor sabe disso e tal, dá um violão para ele. Então, lá em Jacareí, eu recebi na estação de trem um violão empacotado, em papelão, que foi meu primeiro violão. Isso eu tinha 11 anos de idade, e sou autodidata total, completamente. Fui aprendendo sozinho, ouvindo Beatles. Eu era o garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones.
E fui conhecendo coleguinhas que tinham a mesma coisa, a mesma forma de ver a música, através da música do rádio, que conheciam o repertório de rádio. Você sabe tocar essa, sabe tocar aquela. E você começa a conviver. Foi natural a gente formar um conjunto de garotada. Depois, com 15 anos, eu já estava tocando profissionalmente numa orquestra de bailes e praticamente me tornei diretor musical dessa orquestra de bailes com 15 anos. E eram 12 músicos, músicos mais velhos que eu e tudo. E esses músicos mais velhos é que me ensinavam a parte assim da parte teórica da música, porque não tinha escola de música na minha cidade, pelo menos a esse nível, né? Para você escrever um arranjo para 8, 10 músicos, não tinha. Tinha professor de sanfona, de acordeon, que era maravilhoso, mas essas coisas foram todas muito espontâneas mesmo, vieram do nada. E eles te ensinaram a escrever na pauta, a fazer, a entender as notas musicais. Então, quer dizer, partitura você aprendeu com eles. Aprendi com os mais velhos me ensinando, mostrando algumas coisas, e outras assim. Eu comprei um livro da Maria Luísa Prioli, de teoria, que não tinha nada, assim, mas me dava um caminho e dizia, olha, o que era subdividir os tempos, né? Saber que era pura matemática, na verdade, né? Que não é perfeita, não é exata, mas era matemática, um raciocínio matemático. Então, quando eu não tinha ninguém por perto, assim, para quando eu ia escrever uma divisão, eu ficava naquele, olha, um tempo que tem 4 partes, né? Tá, 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 tá. Eu ficava, caramba, e como é que eu faço uma pausa aqui? Aí eu escrevia tudo e não sabia como era uma. Como que eu vou colocar uma pausa? Não sabia a escrita da pausa. Aí chegava pro. Mas vem cá, como é que eu ponho uma pausa aqui? Ah, é assim e tal. Mas então era tudo muito solto, muito sem método, sabe? E aí, eu sei que você tem uma grande parceira, uma parceria musical incrível, que é a Maria Bethânia, mas a gente já vai falar dela daqui a pouco. Mas a grande parceira da vida toda musical é a tua esposa Nair Candia, a cantora premiada. Queria que você falasse como é que começou também essa parceria de vida e parceria musical. Tá bom, a gente só está juntos há 48 anos. Pouco tempo. A gente se conheceu lá em Jacareí, quando eu já tocava nesses conjuntos, e ela era fã, ela ia para assistir. E teve uma coincidência incrível, né? Porque eu fui para o ginásio noturno para poder trabalhar durante o dia. E aí conheci ela no ginásio noturno. E, e era assim, já tinha Uma uma queda. paquera, mas demorou um tempo e tal. Depois, quando eu já era, vamos dizer, veterano, com 16 anos, já era veterano de baile, o irmão dela era um grande cantor e ele cantava no nosso conjunto. Aí resolvemos montar, dentro do conjunto, um quarteto vocal e a Anaí foi chamada para participar. Então, ali começamos a trabalhar juntos e aí começamos com esse namorico, ganhamos os primeiros festivais de música lá da cidade, e viemos para o Rio de Janeiro, ainda não casados, né? Nos tornamos músicos de estúdio, trabalhamos muito para o Duval Ferreira, que é o compositor da Bossa Nova, que era produtor e tal. Então, a Anaí veio comigo, o irmão dela veio, claro, para tomar conta. Então, desde sempre estivemos juntos na música, até que em 74 fizemos o primeiro LP, Jaime Nair, que é esse aqui, ó. Olha que legal! Uma capa incrível, né? Bem anos 70, bem colorida. E ele ganhou E também foi o mundo, não foi relançado, isso? Foi para o hein? Japão, Por teve um Japão, lançamento também lá. Europa, sim. E foi relançado no Brasil agora, em 2015. Relançado com pompas e circunstâncias. Você encontra na Amazon, nessas lojas, né? E foi a primeira parceria de sucesso com a sua esposa. Foi o LP Jaime Nair. E depois nós fizemos durante aquela época difícil da ditadura, mas já começando a abertura política, né? Nós fizemos esse disco aqui, que é o Amanheceremos, que é um disco muito politizado, bem assim, adequado para os tempos que vivíamos, né? E
E aí fez parte daquele movimento de artistas independentes, de onde saiu Boca Livre, Antônio Adolfo, a cantora Aline, Barca do Sol, vários artistas, né, que lançaram discos, Chico Mário, muita gente. E esse disco Amanheceremos é cultuadíssimo, né, nas redes hoje. É interessante isso. Os dois discos, né? Maestro, a gente vai ter que fazer agora um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais sobre a sua carreira. Primeira parada do refrão, daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente. Lançando vela ao mar, antes que o sol levante, vou me deixar levar por meu amor errante, navegar. Pontos de luz no céu dirigem meu olhar, volto pra casa e recomeça toda a viagem. Trago as lembranças neste relicário, são tesouros teus. De volta com o refrão, hoje a conversa é com o maestro, instrumentista, arranjador, diretor musical Jaime Allen. Jaime, falando um pouco sobre o seu lado instrumental, você depois foi se aprimorar com vários maestros, entre eles o Guerra Peixe. Queria que você falasse um pouco dessa passagem sua com grandes maestros e arranjadores. Olha, na verdade, quando eu cheguei no Rio, quem me colocou no caminho certo é o maestro Laércio de Freitas, o tio, lá de São Paulo, grande pianista, fantástico, espetacular. Quando nós começamos a gravar como vocalistas em estúdio, eu chamado para gravar, vou gravar um violão, uma guitarra, fazer um vocal. Ele era o maestro. E aí, naquela conversa daqui e ali, eu manifestei que queria escrever arranjo. Ele pegou e falou, vou te dar um presente. Ele me deu um livro do maestro Henry Mancini, aquele grande compositor de trilhas de cinema americano, Henry Mancini. E esse método consistia no seguinte, era um livro que tinha pedaços, trechos das grades dos arranjos, né? Assim, 8 compassos, 16 compassos de um arranjo bem conhecido, uma música muito conhecida, e vinha com vários acetatos pequenos, assim, que a gente tocava aquele trecho e lia no livro, a gente lia a grade para estudar como que ele escreveu, a tessitura dos instrumentos, né? A extensão dos instrumentos. Então, foi o meu primeiro aprendizado, foi com o Laércio de Freitas. Aí, quando eu já era arranjador de estúdio, eu já tinha me estabelecido como arranjador, que eu conheci o Guerra em estúdio. A gente encontrava nos estúdios daqui, gravavam coisas para televisão. Estava ele, estava Gui de Moraes, estavam vários outros, Radamés em Atlas, ali eles cruzavam no corredor, aqui ali. E aí alguém falou, o maestro Guerra Peixe dá aula, tem uma escolinha lá em Copacabana. Aí eu fui lá estudar com ele, e a minha grande dificuldade com relação ao estudo é que eu sou autodidata e tenho um ouvido, que os músicos chamam de ouvido tuberculoso, né? Que é o ouvido que ouve tudo. Então, havia uma certa dificuldade minha de assimilar uma coisa que eu já sabia intuitivamente, assim, de colocar no papel e explicar aquilo. Eu falava, mas, professor, esse negócio aí é muito complicado, eu já sei fazer isso. Mas era muito legal as aulas, a gente discutia muito, falava, não, mas você tem que saber a teoria e tal. Eu estudei com ele, estudei com o professor Romeu Hermeto, que está aí em Brasília, e com o professor Hélio Sena, aí história da música e tal. Então foi uma fase muito legal com esses professores, né? Cada um numa área. E isso tudo te deu aí uma credencial enorme para chegar próximo
A grande diva da música popular brasileira, Maria Bethânia, queria saber como é que foi esse encontro. Foi pitoresco, no mínimo, pelo seguinte: a Nair, a minha mulher, foi chamada para participar de um quarteto vocal que ia cantar no show da Bethânia, sob a direção do Gilberto Gil. Era Viviane Godoy, a Regina Correia, que é do Trio Esperança, a Jurema, que é irmã da Nair, que faz parte hoje do nosso grupo Janaju, do trio, e a Nair. E essas meninas iam para o ensaio e o Gil só olhava para elas e os músicos tocando, e a música rolando, e o Gil falava: abre voz aqui! E elas ficaram perdidas, porque o Gil não é arranjador. Assim, ele poderia, eventualmente, passar umas vozes e tal, mas como é que tinha que ser muito rápido, né? E o que aconteceu? Elas pediram socorro para mim. Traziam a fita cassete do ensaio, eu ouvia, escrevia o arranjo vocal, isso tudo num dia só. Escrevia o arranjo vocal, ensaiava com elas, e elas iam no dia seguinte, chegavam lá bonitonas, sabendo a música, abrindo vozes. Então, aí o Gil começou a ficar desconfiado do que está acontecendo. Está tudo dando Vocês certo. não sabiam nada, agora sabem tudo. Vocês não cantavam nada, mano. Aí ele mandou me chamar. Eles explicaram, né, que era eu, ele não me conhecia, aí fui lá, conheci a Bethânia. Isso foi no show Nossos Momentos. Entrei como arranjador do quarteto vocal. E um ano depois eu fui ser o guitarrista dela. Caramba, e aí foram quase 30 anos? Quanto tempo? Se contar desse show Nossos Momentos, com um intervalo de um ano, deu 29 anos. Né? Mas se contar assim, período direto, dá 30 anos, né? Porque eu entrei em, como é que é? 1982, saí em 2012. Caramba, e como é trabalhar com Maria Bethânia? Bethânia é muito exigente, sim, todo mundo pergunta isso para mim, é muito exigente, mas eu também sou muito chato. Então, a primeira coisa que me fascinou na Bethânia foi a cultura afro-baiana, porque eu vinha do rock and roll, lá na minha cidade eu conhecia as congadas, folias de reis, festa de São Benedito, e que é muito diferente, mas é uma cultura fundamentada na cultura negra, né? Que misturou ali, mas vinha dos negros, né? Principalmente congadas. E eu tocava viola, né? Jacareí, via os violeiros, lá se mistura tudo, tambores com viola, com sanfona, com tudo. Quando veio a Bethânia com aquelas coisas, aqueles tambores afro-baianos, aquela coisa, aquilo me arrepiava de uma maneira, aquilo me emocionava muito. E Bethânia muito culta, né? Trazia um repertório também que não era do meu conhecimento, não era da minha história musical, né? Um roqueiro. E ela inclusive dizia isso, que ela gostava muito do que eu fazia, porque eu não tinha um pouco assim zangada, que ela falava que eu não tinha essa coisa da bossa nova, que na época ela implicava com a bossa nova, né? E que eu era do outro lado e tal. E a exigência dela era no sentido de que se conseguisse o máximo de qualidade musical com um sentimento, que não fosse uma coisa puramente técnica, né? Que era você se envolver emocionalmente. Então, muitas vezes, as pessoas entendem mal isso. Tem uma frase que era colocada, por exemplo, nas cordas, uma frase, uma volata de violinos, mas isso aí é bonito, mas tem um texto aí que não combina com esse negócio aí, faz uma outra frase mesmo. Então, ela dava opinião nos arranjos, assim, mais pensando no lado emocional, no lado do sentido, do texto, de coisas assim, que muitas vezes um arranjo exagerado poderia se tornar uma poluição, um ruído na música, né? E eu tive essa compreensão e a gente se entendia muito bem, muito bem. Não que eu deixasse de fazer o arranjo da mesma maneira, não, muito pelo contrário. Sempre tive muita liberdade de fazer as minhas introduções, os solos e tudo, mas eu entendia o lado dela, então a gente se entendia musicalmente muito bem e pessoalmente também, né? Paz, que luz que faz, que voz, que dor, que doce amargo cada vez que o vento traz. Como é que eram os ensaios? Como é que era
construir uma música em meio aí a um processo, um show, ou até mesmo um álbum? Como é que vocês faziam? São duas coisas diferentes, né? Para o álbum, eu levava os arranjos escritos e a gente mexia muito, tá? Onde se pode dizer que havia uma parceria ali na hora de gravar, que você poderia levar uma coisa, como comentei antes, e ela querer mexer. Ok. Mas era muito, muito estudado, você gravava e pronto, ficava. Agora, o ensaio, as pessoas podem pensar, porque é ensaio, coisa flui mais solta. Também não. A gente ensaiava muito. Betânia é engraçado porque ela tinha uma frase que as pessoas perguntavam para ela. Alguém perguntou para ela: Betânia, você gosta mais de ensaiar do que de fazer show? Ela falou: gosto mais de ensaiar do que fazer show. Era tudo muito milimetrado, o tempo da fala com o tempo da música, a trilha que às vezes eu compunha para ela falar, quando ela, por exemplo, falou Navio Negreiro, né? A trilha tinha que aí que pode-se dizer que havia alguma coisa de improviso, mas não era improviso, é mais uma coisa de ópera mesmo, que é quando a fala, a pessoa que está falando o texto, a prosódia, não tem um tempo certo e o músico vai ter que chegar junto e se colocar, porque a trilha não podia se perder o tempo daquele momento que entrava um elemento musical naquela palavra X e tal. Então, era muito, assim, quase que rubato, né? De você fazer, conduzir de acordo com o que o intérprete está fazendo. Mas isso não é improviso. E tem um momento teatral também, né? Porque a Betânia é completamente teatral. A questão do texto tem tudo a ver com o teatro, né? Porque os textos dramáticos, né? Muito expressivos e tudo, a música também tinha que ser. E o interessante é que a música tinha que ser expressiva, dramática, junto com o texto teatral, mas a música não poderia superar em volume o artista, né? Não poderia sufocar o texto. Então, a gente tinha uma medida, por isso que se ensaiava muito, ter essa medida certa. O técnico de som sofria muito, porque às vezes eles deixavam, sei lá, a caixa da bateria muito alta, isso poderia atrapalhar quando fazia um rulo. E era muito teatral, e eu acho que, quando depois de um certo tempo, assim, eu aprendi muito sobre roteiro, sobre expressão, coisas que têm a ver com a música, claro, mas que eu cheguei lá cru, assim, não sabia de nada disso, eu aprendi com Betânia. Tem uma coisa interessante da Betânia, de bastidor, que é em relação aos instrumentos, ao som, em que você checava o som e que, de repente, isso tudo mudava quando ela aparecia. Como é que é essa história, Allen? Essa história é real, verdadeira. Aconteceu em show muitas vezes e aconteceu em gravações também, né? Teve uma vez uma gravação que estava o céu limpo, azul, a gente esperando ela chegando na rua, a gente ficava ali fora esperando, conversando, batendo um papo, produção, músicos e tal. Céu mais ou menos nublado, né? Quando Betânia despontou lá na esquina, uns 3, 4 quarteirões, o carro despontou, bateu um raio lá perto do estúdio, caiu a luz do estúdio. Ficamos uma hora esperando o técnico refazer a caixa de luz. E no palco acontecia isso. Você estava ensaiando, estava tudo certo, horas e horas, já passando o som, já deixando pronto, né? Isso eu lembro direitinho da cena no Canecão, que foi a primeira vez que eu usei essa frase. Tudo certo. Vamos agora tomar um cafezinho, esperar a Betânia chegar. Aí tal, tomamos café, voltamos para o palco. Pega o instrumento, começa a dar mau contato no violão. Aí o microfone começa a fazer uma microfonia, entra um chiado na caixa de monitor. Aí um dia, depois disso acontecer tantas vezes, né? Aí eu criei essa frase: Betânia acabou de chegar. Por quê? Era isso mesmo. Ó, Betânia chegou. O som estava perfeito. Quando ela chegava, estava lá entrando no Canecão, a gente nem estava vendo a Betânia. Mas acontecia essas coisas com o som. Eu falei, a Betânia chegou. Ela sabia disso? O que ela dizia? Eu falava das coisas dela, da energia, da fé, das coisas. Às vezes falava brincando, às vezes conversava sério, tudo. Mas a gente ria muito disso, né?
Uma vez ela tomou um choque ao se aproximar de um músico, de um contrabaixista, que ela nem tocou, não chegou a ter contato físico nenhum, mas chegar perto, deu uma batida assim, ela caiu para trás, um negócio impressionante. E é muita energia, né? Bethânia demanda muita energia, uma coisa que ela catalisa também do público, ela é um imã, né, que chama energia, que é o que alimenta aquela força que ela tem, né? Esses 30 anos foram bons para você? Foram muito bons, eu aprendi muito, muito mesmo. Eu tenho certeza que a gente construiu uma história com relevância para a música brasileira, né? Não adianta ter falsa modéstia, porque isso é uma verdade. E mantemos ainda hoje contatos, a gente se fala, eu faço uma música, mando para Ai, que ela legal. curte, comenta. É uma fase de afastamento, até porque eu também, depois que eu comecei meus trabalhos solos e voltei os trabalhos com a Anaíra e tudo, né? A gente acaba um pouco, se afastando um pouquinho, mas é como um amigo daquele, sabe aquele amigo antigo que você tem na sua cidade, você não viu mais, mas ele nunca vai deixar de ser seu amigo, né? Sei, sei. Amiga, É isso é para uma coisa... sempre. Maestro, a gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Mais uma parada do refrão, fique com a gente. Canta o rio vermelho, o verde da Serra Dourada. Abre a porta pesada de nossa memória esquecida. Todas as vidas em ti, fertilidade, a terra te recebe. Te bebe, o ar te beija. Coralina. De volta com o refrão, hoje a conversa é com o maestro, arranjador, instrumentista, diretor musical Jaime Allen. E falando aí sobre essa tua experiência com roteiro, com trilhas, com arranjos, você acabou participando aí da trilha sonora de Dois Filhos de Francisco. Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência no cinema. Eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, tive uma experiência maravilhosa com Maria Clara Machado. Foi a primeira vez que ela montou a peça Pluft Fantasminha e me chamou para fazer a trilha da peça, no teatro, lá, né, no tablado. Fantasminha Pluft. Pluft, o Fantasminha. E com a autora, né, que era um clássico já, né, já era de muito sucesso esse texto dela. E aí eu fiz a trilha para ela, depois eu fiz algumas outras para teatro e tudo mais. Com relação aos Filhos de Francisco, eu fui no estúdio para gravar com a Bethânia e com o Caetano, aquela música Eu Nasci na Canadá, né? E aí gravei com viola e o produtor ficou encantado com a sonoridade da viola. Aliás, os cariocas, quando tomam contato com a viola, é um choque, né? Então, ficam assim. E aí ele perguntou para o Caetano se eu poderia fazer uma trilha. O Caetano, fala com ele. Eu passei a prosseguir naquele trabalho com o Caetano no comando. Tá? Ele ser o diretor da trilha musical, mas ele tinha os compromissos dele, viagem para o exterior, eu acabei ficando por conta com o produtor lá da trilha, então fiz todo o trabalho. E é bacana, no cinema você compõe meio que, sei lá, por intuição, nesse caso, porque eu já estava no estúdio, já tinha que olhar a cena, já tinha que compor. É diferente alguém te encomendar uma peça, você vai escrever um tema instrumental para o filme e tal, que isso também já fiz, né? Fiz recentemente um filme que ainda não lançou, que não saiu, mas que é assim, você encomenda, né? Lá naquele caso, não.
eu estava no estúdio, já tinha que olhar a cena e vamos lá, vamos tocar. Ele está chegando de ônibus, vamos fazer uma viola que diga alguma coisa com relação à chegada do ônibus na cidade. Foi muito gratificante, porque é um mundo, o mundo sertanejo é um mundo que eu convivi muito na minha cidade, em Jacareí. Eu era roqueiro, mas eu era encantado com a viola caipira. Nós tínhamos um violeiro lá, um folclore, inclusive um cara bastante agressivo, ele meio maluco, mas tocava uma viola lá. E a gente ficava escondido escutando ele, porque ele não podia ver a gente, né? Então, eu era roqueiro, mas gostava de viola caipira. Então, quando eu comecei a trabalhar com a minha música autoral, eu comecei com a viola caipira também, né? Guitarra, violão, viola caipira. E isso facilitou as coisas para mim quando eu fiz a trilha Dois Filhos de Francisco. Quando é que foi que você acabou saindo dessa tua seara de arranjador para falar assim, eu vou para o mundo da viola, vou fazer um concerto e esse concerto vai ser com orquestra e tudo mais? Essa história da viola caipira, de eu ter gravado um disco instrumental, né, que foi esse aqui, 10 Cordas do Brasil, começou com o Chico Adnet, que é um compositor de trilhas para televisão. E ele me encomendou umas coisas de viola, eu mandei para ele 2 ou 3 temas. Aliás, ele foi no meu estúdio, ouvi. Aí ele escutou e falou assim, não, isso aí não. Eu falei, pô, mas tá ruim? Ele falou, não, você tem que gravar um disco. E sabe como é que eu gravei? Eu continuei no estúdio 2, 3 dias lá, compondo e gravando, tudo assim. Depois tinha alguns temas que eu compus que eu falei, vou precisar gravar um violão também. Aí eu gravava o violão e tal. Mas foi feito tudo em uma semana, compondo e gravando. Aí gerou esse disco 10 Cordas do Brasil. Ao divulgar esse disco, eu parei lá em São José dos Campos e lá tinha uma orquestra sinfônica. E o diretor da orquestra sinfônica encomendou uma peça. Olha, eu queria muito que você escrevesse uma coisa com viola caipira para a nossa orquestra. Foi onde nasceu a Suíte Caboclinha, que foi sob encomenda da Orquestra Sinfônica de São José dos Campos. E a viola acabou tomando uma dimensão incrível, porque ela saiu de uma simples viola caipira para você aí descobrir outros sons ligados à música árabe. Eu sei que teve essa experiência de você produzir algo que as pessoas acabaram achando uma coisa diferenciada dentro do que a gente conhece da história da viola caipira, que tem lá o seu centro no mundo rural, né? Ela extrapolou as barreiras, a viola caipira? Olha, eu já vi muitos trabalhos muito interessantes de viola que saem da seara da música caipira, né? Tem muitos violeiros muito interessantes. Mas isso foi muito espontâneo. Eu tenho ascendência árabe, então eu via também muita música árabe. E é uma coisa que veio naturalmente, é um toque de puxar a corda para lembrar um alaúde ou até mesmo uma música indiana, por exemplo, né? O modo nordestino também se assemelha muito ao árabe. Na verdade, eu apliquei a minha experiência como maestro, como arranjador, do conhecimento que eu tinha de música brasileira de várias regiões do país, então eu incorporei aquilo à maneira de tocar a viola. Então, a minha viola, não posso dizer que é uma viola paulista, não é mineira, não é goiana, é uma viola multifacetada, né? E por isso que as pessoas acham, olha, ficou diferente. E quando vai para um contexto sinfônico, aí é mais interessante ainda, né? Porque eu não tenho notícia de alguma peça com diálogo entre a viola e a orquestra. Eu tenho conhecimento de peças tocadas com viola, com a orquestra acompanhando, fazendo aquela cama. Agora, a suíte não, a suíte é conversa mesmo, né? Tem intenções, tem resposta de naipes, a viola fala uma coisa, o naipe de metais responde, tem uma história ali que é contada, que a gente cria um roteirinho, né? Supondo, por exemplo, que a viola está numa cidade grande, no meio do trânsito, a orquestra faz aquele barulho da cidade, e a viola querendo sobreviver àquilo. Então, o embate entre a cidade, né, a urbe, e a violinha ali tocando. Então, tem tudo isso, né, que você viaja.
Aí acaba criando ambientes muito diferentes. E eu acabei compondo uma música chamada Meu Relicário para essa peça, que depois foi gravada aqui nesse disco, no Meu Relicário, do Biscoito Fino, com a Orquestra de Solistas, a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro. E eu e a Nair. Bom, e para onde vão as inspirações, essa viola maravilhosa e as composições do grande maestro Jaime Allen? Nos dias de hoje, é tudo uma coisa muito espontânea, sempre foi. Eu posso estar colado na viola 2, 3 semanas, depois eu estou colado na guitarra. Então, atualmente, eu estou muito voltado para o arranjo vocal, as músicas cantadas, que é o caso dessa que a gente acabou de lançar, né? O Homens de Pedra, e aproveito para anunciar a formação de um trio vocal, o Já Naju, que é Jaime Allen, Jaime, a Nair Cândia e a Jurema de Cândia, que é a irmã da Nair. Então, para lançarmos essa música, nós fizemos esse trio, que com certeza vai lançar outras aí para frente. Então, por enquanto, cuidando das minhas composições vocais, né? E sempre tem viola, acaba incorporando a viola também. Viola, guitarra, tudo junto. O velho e o novo com o pensamento voltado pro céu. Foi, será o eterno sonho, esperar o que virá do alto. É isso aí, assim a gente espera e esperamos que dias melhores também cheguem para a gente, né, Jaime? Com certeza, né? A gente vive de esperança, né? Sem esperança, né, não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas também não podemos ficar esperando, né? Ter esperança não é ficar esperando parado, né? É fazer alguma coisa. Então, nós estamos aqui criando, compondo, cantando. O estúdio aqui de casa está a todo vapor e ter esperança de que a humanidade aprenda alguma coisa, né? Com essa situação gravíssima que nós estamos vivendo, né? Com muito amor. E é assim que eu te agradeço a entrevista, a tua disponibilidade. E para nós do Refrão é uma honra te entrevistar. Eu te agradeço muito, Jaime. Muito obrigada. Obrigado, e um beijo para todos aí da produção e para quem nos assiste também. E é isso, a gente fica por aqui, acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Próxima semana tem mais Refrão e eu te espero. Fica agora com um pouco mais de Jaime Allen.